Começando o nosso Agro 30 de agosto de 2023, no vídeo de hoje tratando dos três grandes blocos, fatos que marcaram o mês de agosto no agro, 5 pontos de acompanhamento do próximo mês de setembro e mostrar para vocês imagens muito bonitas aí de fazendas, de pessoas, de aspectos todos aí do nosso agro. Deixa o teu like, o teu comentário no vídeo, se inscreva aí no canal e sugira tópicos para que a gente possa trabalhar aí no mês seguinte também. Começando com os fatos que marcaram este mês de agosto no nosso agro. Muita coisa, né? Sempre aí, são muitos fatos, né? Primeiro, no mercado de grãos, o acompanhamento da estimativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O milho surpreendeu, eles trouxeram 1,21 bilhão de toneladas, caiu 11 milhões de toneladas do que a estimativa, em relação à estimativa de julho. Os Estados Unidos, então, que estavam com quase 390, vieram para 383, quase 384, em função do clima mais seco. A China com 277 milhões de toneladas, também caiu 3 milhões de toneladas, e o Brasil manteve o número. Lembrando que para o Brasil, esse 129 é o milho que vai ser plantado agora em setembro e depois o milho segunda safra. Quem dá o grande salto é a Argentina, né, que praticamente dobra de produção, porque não vai ter aquela seca terrível que teve, fica com 54 milhões de toneladas. Os estoques, 311 milhões de toneladas, caíram 3 milhões de toneladas em relação ao estoque de julho, mas ele está 4% acima do estoque da safra 22-23. Então, o relatório do USDA apareceu aí, não trouxe grande chacoalhada aí no mercado, porque já havia uma previsão, tal como na soja, de que viria uma produtividade um pouco menor, mas não tão menor quanto o mercado esperava. Então, foi interessante porque mesmo vindo abaixo, produção menor, o preço não subiu, porque a expectativa do mercado é que ela viesse menor ainda do que o que ela veio. No caso da soja, agora nós estamos com 403 milhões aí de toneladas, também caiu 2,5 em relação a julho. O Brasil, que é o mega produtor, eles mantiveram em 163 milhões de toneladas, né? Vai ser consideravelmente mais do que o Brasil está fazendo nessa safra, ou fez na safra que já foi colhida. Os Estados Unidos caiu para 114,5 milhões de toneladas. E outra coisa boa foi que eles estão aumentando o uso de soja para fazer diesel renovável. Isso também, para os preços aqui no Brasil, é uma boa informação. E a Argentina, mesma história do milho, ela vai para 48 milhões de toneladas, né, porque não está previsto ter a seca terrível que teve lá. Os estoques, no caso da soja, ficaram mais ou menos no mesmo número, ao redor de 120 milhões de toneladas, caiu só 1,6 milhões, mas é um estoque 15,8% maior que 22, 23, por isso que a gente observou esses preços menores, né? Então, agosto continua com preços menores em relação aos altos preços que nós tivemos aí na virada do ano. Outro ponto importante para se observar agora no mercado mundial das commodities, para ajudá-los a tomar a decisão do que é que você vai plantar agora em setembro, é a colheita do milho segunda safra, né, em setembro, outubro. Nós estamos com quase 73% de progresso no dia 12 de agosto, era de 86,4% em 2022. Mato Grosso já quase fechou, São Paulo ainda com 40%, Mato Grosso do Sul está bem abaixo, né, com 28%, era 65%. Mesmo com este atraso, a oferta vem vindo muito positiva, tanto que na 11ª estimativa da Conab para os grãos no Brasil, estamos falando ainda da safra 22-23, lembra? E o USDA que eu passei para vocês é a seguinte, né? É agora 23-24. Então agora a Conab é essa que está terminando. Subiu de novo, foi para 320 milhões de toneladas. Olha que performance fantástica que o Brasil vai ter com os grãos aí, 17,5% maior do que a safra 21-22, que era de 312 foi a primeira estimativa, né? Então, nós estamos indo acima da primeira estimativa, que já veio alta. A soja está chegando, encostando em 155, 23% a mais
do que 21, 22 e acima da primeira estimativa da Conab, que foi próximo aí a 152 milhões de toneladas. Milho chegando a 130 milhões de toneladas, 15% a mais, e a primeira estimativa foi de 127. Então, o que está acontecendo é o seguinte, esperávamos uma segunda safra grande, com boa produtividade, o clima ajudou ela a ser maior ainda do que a expectativa inicial lá da Conab. Indicadores econômicos agora, o que vale a pena destacar aí para vocês? Na balança comercial do agro brasileiro, em julho, as exportações chegaram a 14,4 bilhões de dólares, 1,2% acima do que foi esse mesmo mês do ano passado. As importações, 1,4 bilhão, caíram 6%, e o saldo que o agro deixou no mês de julho foi de 13 bilhões de dólares. Soja vem vindo muito bem, carnes também em segundo lugar, muito bem. Terceiro lugar, nós temos a cana e o açúcar, que está com uma performance muito boa, ajudando um pouquinho aí a turma da cana com a situação do etanol, caiu bastante o preço, com a entrada aí da safra. Produtos florestais seguem em quarto lugar e o quinto, cereais, farinhas e preparações, onde está aí o milho, Então esse é o ponto importante. Se você quer saber mais sobre esses números com detalhes por cultura, não se esqueça, pessoal, no site doutoragro.com vocês têm o boletim mensal escrito, umas 3, 4 páginas lá, vale a pena você imprimir isso, dar uma estudada, porque tem muito mais número do que nós estamos trazendo aqui para vocês. Usem esse material, o material todo mês está à disposição de vocês. Agora, falando dessas exportações, o mais incrível é o seguinte, nós estamos fechando julho. Vocês sabem quanto que já está batendo a exportação do agro acumulada nesses 7 primeiros meses do ano? Está chegando pertinho já de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões que em 2020 a gente conseguiu no ano inteiro, esse ano o agro já está entregando ao final de julho. É muito importante esse número, porque imagine esse recurso todo entrando no Brasil, movimentando aí a economia. Em relação a preços, o que a gente pode falar para vocês? A soja 147 é colocada em Paranaguá, quer dizer, caiu mais 1,1% nesse mês. O milho também caiu, R$ 53 por saca. O algodão, R$ 4 por libra-peso, teve uma pequena reação aí de 3%. Já estão chegando imagens lindas aí da colheita do algodão, Que coisa bonita realmente essa cultura, O café caiu de novo, 1,3%, a saca do Arábica está em 820, 825 reais. Então eu sei que está sofrimento aí para o pessoal, a safra chegando, a colheita acontecendo. E quem também está sofrendo para burro é o boi. O boi continua o processo de abate de fêmeas. Isso significa que vai passar um período de aperto agora, mas depois vem aperto de oferta e reação de preço mais adiante, arroba 230, aí caiu mais 5,5% essa semana. Eu mesmo não acreditava que ia ter essa queda aí. Em setembro, o que a gente precisa ficar de olho aí? Os 5 pontos de acompanhamento aí para o próximo mês. Primeiro ponto, pessoal, vamos concluir praticamente a colheita e ter os números finais do milho, segunda safra no Brasil, e as movimentações para a semeadura da safra 23-24 de grãos. Fertilizantes, defensivos, nós estamos alertando aqui, já era para ter comprado, Quem não comprou já está pegando o preço um pouco mais alto, está colocando em risco aí a questão logística, porque vai ser uma safra muito grande no Brasil. Eu acho que a gente aumenta a área em algo próximo a 800 mil a 1 milhão de novos hectares, ou seja, não vai ser um aumento como observamos nos últimos 4 anos, que foi essa loucura, 15 milhões de hectares de grãos adicionais em 4 anos. Eu acho que vai chegar perto de 1 aí o aumento, porque tem muito produtor capitalizado, acreditando em preços melhores. E para aqueles produtores eficientes, a soja a esse preço, o milho a esse preço, ainda deixa uma margem interessante se você pensar que é um investimento de 4, 5 meses. Então eu acredito ainda que nós vamos ter uma expansão diária na safra 23-24 no Brasil. O meu número hoje é próximo de 1 milhão de hectares.
Clima nos Estados Unidos e reta final de safra. Nós vamos ao final de setembro, mês que vem, nós já vamos estar aí na reta final. É importante observar, nós temos uma situação onde as lavouras estão, aquelas caracterizadas em ótimo e bom, abaixo do que foi o ano passado, mas aumentando, tirando essa diferença em relação ao ano passado, porque as chuvas ficaram mais generosas no meio oeste americano. Esse é o principal ponto para se observar agora, e tem que observar mesmo por estado, né? Porque o milho é uma enormidade o que eles vão produzir. Você está perto de 390, já caiu, então qualquer estresse aí, derrubando um pouco mais o preço do milho, torna-se mais interessante para o produtor brasileiro que não vendeu antecipadamente, o que na minha opinião também não foi adequado. Nós estamos aqui, quem acompanha o Agro 30, desde janeiro, fevereiro, sugerindo uma venda antecipada, né, em virtude desse tsunami de grãos que apareceu aí. Só fomos salvos de um preço mais baixo ainda pela enorme perda que a Argentina teve, né, porque senão a situação realmente teria complicado. Terceiro ponto para a gente acompanhar, intensificação do conflito no Mar Negro, né? A situação se deteriorou fortemente, quer dizer, essa insanidade de você bombardear a estrutura produtora de alimentos, de estocagem de alimentos, portos, né? Ameaça de bombardeio de navios cargueiros, é uma enormidade, uma barbaridade, né? Gente no mundo passando fome e você afundar um navio de milho, afundar um navio de trigo é algo que realmente não tem explicação, né? Então esse é um ponto que tem que ficar muito de olho, como é que vai ser esse grau de agressividade lá, porque isso interfere muito na questão do preço do milho e do trigo, né? Depois, lógico, interfere um pouquinho também na soja, porque você tem usos onde os grãos entram contribuindo uns com os outros, mas não é tão direto assim. O quarto item, a gripe aviária no Brasil, o crescimento que nós tivemos aí de eventos, porém as exportações, a boa notícia, a exportação de frango, ela está acima do ano passado. Então, conversas recentes que eu tive na BPA, a gente pode ter passado pelo pior, até porque o mundo depende do frango brasileiro. Nós estamos com quase 35% de participação nas compras mundiais, então se você criar um embargo por algo que a gente sabe que é seguro, por problema regulatório, alguma coisa, você vai acabar gerando inflação no mercado, então vai ser uma situação curta aí. Então é uma preocupação que já foi maior, mas a gente tem que ficar de olho, né? Acho que um outro ponto para olhar nesse mês é o comportamento do câmbio. Ele se aproximou de novo do 5, eu acho que devia estar no 4,70, então de repente é um bom momento aí para tentar travar, tentar vender, porque ele se estressou por fatores mais internacionais, situação lá de China, construção civil e outros, que são fatores que, na minha opinião, o impacto é maior do que o fato. Posso estar errado, mas é a minha opinião aí para vocês, né? Outra boa notícia que a gente tem é a redução da taxa de juros no Brasil, torcer para isso se acelerar, porque todos aqui que estão me ouvindo sabem, né? Estão me vendo, sabem o quanto a gente paga mensalmente aí de juros, produtores rurais, cooperativas, revendas agropecuárias, enfim, quanto mais cair essa taxa, melhor vai ser para o resultado operacional do nosso agro. Então esses são pontos aí interessantes. Deixa eu ver aqui na minha listinha, na minha cola, se tinha mais alguma coisa aqui. Falei do Mar Negro, né? Falei do uso da soja para processamento de diesel renovável, que é muito legal. Falamos do clima nos Estados Unidos, do dólar, né? E falamos também das tristes notícias aí do café e da arroba, né? Então churrasco com café não está combinando, nós vamos precisar mudar um pouquinho essa história aí. Quem sabe melhora um pouco mais para o final do ano com a economia reagindo. A economia é uma boa notícia, né? Taxa de crescimento aí do nosso PIB, cada relatório do boletim, o Boletim Focus, traz um número um pouquinho maior. Isso é muito importante para nós que torcemos pelo Brasil, né? O crescimento econômico é algo extremamente importante. Então, assim, esses são os pontos principais que eu queria destacar aí para vocês, sendo direto no ponto, quem não comprou os insumos bobeou, tinha que já ter comprado, e quem está ainda guardando para vender os grãos, tá complicada a situação, porque está estressando cada vez mais a situação de armazenagem, né? E a gente sabe que
nós temos com um déficit cada vez maior de armazenagem, o problema do frete, então também é um ponto que já deveria ter vendido uma parcela um pouco maior, né? Então fica aí as nossas recomendações para vocês, sempre tentando ajudar. E aí, para fechar, vocês que acompanharam um pouco aí os movimentos nos últimos 3 meses, agora vem um resumo. Então vocês vão se ver aí nas fotos, porque foram 3 meses muito intensos aí de viagens, recebendo estrangeiros aqui no Brasil, fazendo apresentações em diversos lugares. Então tem aí um show de imagens, de lavouras, de produção, mas principalmente um show de imagens de pessoas. Com isso a gente vai formando aí quem é quem do agro, né? Um carômetro do agro com essas pessoas maravilhosas aí que estão lutando no sistema cooperativista, de Luiz Eduardo Magalhães a Chapecó. Vocês vão ver aí uma coisa legal aí das viagens. Então quem não tiver interesse em ver as pessoas, então fica por aqui, a gente se encontra no próximo mês. Se não, curte a musiquinha e curte essas imagens muito bonitas, tá bom? Valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção.